Meus irmãos, boa noite a todos. Nós saudamos com a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um privilégio muito grande estar com os irmãos mais uma vez. Estive aqui no dia 24 de maio de 2019, também na Conferência da Família, numa sexta-feira, iniciando as programações, e me sinto privilegiado de ter sido convidado para estar novamente com os irmãos. Então, deixo aqui registrada a minha gratidão a Deus pela vida desta igreja, pela vida dos irmãos, os irmãos que estão à frente aí dessa programação, dessa conferência. Que Deus continue concedendo graça abundante sobre a vida de todos os irmãos. É um privilégio falar sobre esse tema, também um desafio, mas é um momento muito oportuno para que nós reflitamos sobre o tema que está sendo proposto para a nossa reflexão nesses dias: o poder transformador do Evangelho na família. E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Hoje à tarde eu perguntei para o meu filho Lucas tem 15 anos, falei assim: meu filho, qual é a única carta de Paulo que foi escrita a uma família? E ele, sem titubear, respondeu: Filemon. Falei: muito bem, Filemon. E eu gostaria então de convidá-los para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Nós temos as cartas que Paulo escreveu a igrejas, temos cartas que Paulo escreveu a indivíduos, e temos essa carta que foi escrita a Filemon e a sua família, e a igreja que se reunia na casa de Filemon. Estarei lendo toda a carta, é apenas um capítulo, 25 versículos. Carta de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta.
Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio de lermos a tua palavra nessa noite e oramos para que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da palavra bendita do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa dispor cada mente e cada coração para compreender e receber a palavra do Senhor. E que a tua palavra, que é viva, possa vivificar os nossos corações, renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, havia na cidade de Colossos, na região da Ásia, um homem chamado Filemão. E pelo que nós lemos nessa carta, nós verificamos que na casa de Filemão se reunia parte da igreja de Jesus Cristo, incluindo sua própria família. Há um consenso entre os comentaristas de que Paulo está se dirigindo a Filemão e à sua família, quando ele se dirige à irmã Áfia e a Arquipo, e diz: e a igreja de Deus que está em tua casa. Então ali na cidade de Colossos havia uma casa, onde havia uma família, onde havia um espaço em que a igreja se reunia para cultuar a Deus, para estudar a palavra de Deus. Cerca de 2.000 quilômetros dali, em Roma, havia também uma casa que fora alugada pelo apóstolo Paulo, no momento em que ele estava vivendo num sistema de prisão domiciliar, onde Paulo recebia as pessoas que o procuravam para ouvir a palavra de Deus, de modo que, sem impedimento algum, Paulo expunha o Evangelho às pessoas que iam até a sua casa. E por circunstâncias que nós desconhecemos, um homem fugiu da casa de Onésimo, ou melhor, da casa de Filemão, e foi parar na casa de Paulo. Esse homem foi Onésimo, um escravo de Filemão. Esse homem fugiu da casa de Filemão e foi parar em Roma, na casa de Paulo, onde ouviu o Evangelho, onde tomou conhecimento do Evangelho, onde foi transformado pelo Evangelho. E então o apóstolo Paulo, com discernimento que lhe era peculiar, envia Onésimo de volta à sua cidade de Colossos, à casa de Filemão, e para que Onésimo fosse recebido por Filemão, porque ele havia saído em circunstâncias muito desfavoráveis, Paulo escreve esta carta a Filemão. Então essa carta tinha o objetivo de recomendar Onésimo a Filemão, para que ele fosse recebido de volta. E quando nós olhamos para esta carta, meus irmãos, nós vemos que
além de mencionar aqui esses nomes já citados, Paulo, Timóteo, Filemon, a irmã Áfia, Arquipo, Onésimo, outras pessoas também são citadas nessa carta. Por exemplo, Paulo menciona Epáfras, menciona Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E nós então perguntamos o que é que todas essas pessoas tinham em comum. Meus queridos, essas pessoas tinham em comum o fato de terem sido alcançadas pelo Evangelho e de uma certa forma estarem envolvidas com a causa do Evangelho. E nós temos então essa carta, como nós já dissemos, uma carta de recomendação para que Onésimo fosse recebida, e é uma carta que, se analisada nos seus detalhes, nos permite observar aqui a ação extraordinária do poder do Evangelho. O Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho por causa do qual Paulo estava preso. E é sobre esse assunto que nós vamos falar nessa noite, a ação extraordinária do poder do Evangelho, a ação extraordinária do poder do Evangelho na vida de indivíduos, mas também na vida de famílias inteiras. E observaremos aqui, meus irmãos, alguns aspectos dessa ação extraordinária do poder do Evangelho. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, meus irmãos, o poder do Evangelho para transformar as pessoas. O tema dessa conferência já traz esse elemento, essa característica do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. E eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, para o poder do Evangelho para transformar as pessoas, qualquer tipo de pessoa, de qualquer nível ou camada social, com qualquer grau de instrução que tenha. O Evangelho é o poder de Deus para transformar as pessoas. E nós observamos aqui, meus irmãos, a começar pelo escritor dessa carta. O Evangelho transformou a vida de Paulo, um judeu que assolava, que maltratava a igreja. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos o registro de que Saulo assolava a igreja. Saulo entrava pelas casas dos cristãos, prendia os crentes, os arrastava, os levava aos tribunais para serem julgados. E ele mesmo diz que quando lhes era dada a sentença de morte, ele dava o seu voto. E de repente, esse homem que tinha prazer em prender os cristãos, agora se apresenta como o prisioneiro de Cristo Jesus. Por duas vezes ele usa essa expressão nessa carta, no versículo 1 e no versículo 9. Eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. E nessa carta ele fala também das algemas que ele carregava por causa do Evangelho. Meus queridos, aquele homem que algemava as pessoas por causa do Evangelho, agora transformado pelo Evangelho, carrega as algemas e carrega com prazer, carrega com alegria, porque fora transformado pelo Evangelho. O poder do Evangelho para transformou Paulo, mas o Evangelho também transformou Filemon, juntamente com ele transformou a sua família. Pelo que nós percebemos, Filemon era um cidadão proeminente da cidade de Colossos, e provavelmente tenha sido alcançado pelo Evangelho durante o período em que Paulo esteve na cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 10, diz que enquanto Paulo esteve em Éfeso, ele se empenhou para que todos os habitantes da Ásia ouvissem o Evangelho, de modo que o Evangelho chegou
aos ouvidos de Filemon, atingiu o coração de Filemon, transformou aquele homem, transformou a sua família. O Evangelho. Pela leitura dessa carta, nós somos levados a concluir que Filemon era fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, o homem que sentia prazer em pregar o Evangelho, o homem que dizia: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. O Evangelho transformou Paulo, o Evangelho transformou Filemon, o Evangelho, meus queridos, transformou Onésimo. Então o Evangelho não transformou apenas um judeu perigoso como Paulo, não apenas um gentio rico como Filemon, mas o Evangelho transformou também um escravo fugitivo da pior espécie, ingrato, porque assim eram considerados os escravos fugitivos, imprestável, inútil. Aliás, Paulo usa aqui até o trocadilho, como que dizendo, esse escravo era de fato um sujeito inútil. Mas tem um detalhe: agora ele é útil. E por que ele é útil agora? Porque ele foi transformado, e foi transformado pelo poder do Evangelho. Meus queridos irmãos, o Evangelho, o poder de Deus para transformar indivíduos, transformar casais, transformar famílias e reunir essas pessoas todas numa família maior, que é a igreja, a família de Deus. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo disse que a igreja, formada por gentios e judeus, é a família de Deus. A família de Deus. E só existe um elemento, só existe uma força em ação, em operação na face da terra, capaz de transformar as pessoas e reuni-las numa grande família, com uma grande diversidade. E essa força é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós destacamos quando olhamos para esta carta é o poder do Evangelho para transformar as pessoas. O Evangelho transforma o judeu perigoso, o Evangelho transforma o rico pagão, o Evangelho transforma não apenas um homem, mas transforma a sua esposa, transforma a sua família, transforma a sua casa. Faz com que essa família agora tenha a disposição de abrir as portas da sua casa para acolher a igreja. E quantas igrejas já nasceram de famílias assim? Famílias que foram transformadas pelo Evangelho, sentiram no coração o desejo de fazer da sua casa um ponto de pregação do Evangelho. Se eu não tiver equivocado, não tiver ouvido mal, o testemunho que nós ouvimos aqui do casal é de que na casa deles a igreja teve um espaço para pregar o Evangelho, não é isso? Tirava a rural da garagem para que houvesse um espaço para que o Evangelho fosse pregado. Meus irmãos, é o Evangelho. As boas novas de salvação por meio da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Só o Evangelho faz isso. Somente o Evangelho. Então o Evangelho tem esse poder para transformar as pessoas, as famílias e fazer delas a família de Deus. Privilégio tem aqueles que já ouviram o Evangelho, que já compreenderam o Evangelho, que já se renderam à mensagem do Evangelho e que já fazem parte da grande família, a família de Deus. Segundo aspecto, meus irmãos, do Evangelho, que eu quero destacar aqui, dessa ação poderosa do Evangelho,
o poder do Evangelho, não apenas para transformar as pessoas e famílias, mas o poder do Evangelho para reconciliar as pessoas. Nós já dissemos que o propósito dessa carta era promover a reconciliação entre Onésimo e Filemon e sua família. Onésimo tinha fugido, tinha abandonado aquela família, tinha dado prejuízos a Filemon, tinha dado prejuízos à casa de Filemon. Só que Onésimo foi alcançado pelo Evangelho, foi transformado pelo Evangelho, agora é um crente no Senhor Jesus Cristo, mas havia uma pendência, por assim dizer, na vida de Onésimo. E Paulo, como já dissemos, com o discernimento que tinha, entendeu que era necessário enviar Onésimo de volta à sua casa, para que se encontrasse com o Filemon, se encontrasse com a família de Filemon e fosse reconciliado com aquela família. Agora, meus irmãos, humanamente falando, era praticamente impossível que Filemon recebesse de volta Onésimo na sua casa. Concordam comigo? Era praticamente impossível que o próprio Onésimo se dispusesse a se deslocar de Roma numa viagem até Colossos apenas para ser reconciliado. Mas Paulo o manda de volta, possivelmente até mesmo portando essa carta a Filemon. O fato é que Onésimo então é enviado com uma carta nas mãos, não necessariamente uma carta na manga, e essa carta era uma carta de Paulo solicitando que Filemon considerasse seriamente a possibilidade de receber Onésimo de volta em sua casa, não mais como um escravo, não mais como um escravo fugitivo que tinha uma dívida a ser paga, uma conta a ser acertada, ou talvez uma punição a ser recebida. E Paulo utiliza aqui alguns argumentos, meus irmãos, para convencer Onésimo, ou talvez para persuadi-lo, ou melhor, convencer Filemon a receber Onésimo de volta. 3 argumentos que Paulo usa aqui. Em primeiro lugar, Filemon deveria receber Onésimo em nome do amor. Em nome do amor. Versículo 5, Paulo diz: estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. No versículo 7, Paulo toca novamente na questão do amor. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Paulo poderia usar a sua autoridade apostólica. Ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo, sim, em nome do amor solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Meus queridos, por lei, um senhor de um escravo que viesse a fugir, caso esse escravo fosse capturado, a lei dava a este senhor a prerrogativa de executar esse escravo, até mesmo para servir de exemplo para os outros. Então Filemon, um homem rico, um homem que certamente possuía muitos outros escravos, agora ele tem que lidar com um dilema. Ele vai agir em nome da lei, ele vai agir com o rigor da lei e executar aquele escravo, ou no mínimo não recebê-lo mais na sua casa, ou ele vai agir em nome do amor. E Paulo está então dizendo: Filemon, eu quero que você haja em nome do amor.
É como se Paulo dissesse: olha, eu sei que por lei você tem o direito de não recebê-lo, que você, aos olhos da lei, estará justificado se recusar a receber Onésimo, a se reconciliar com ele. Mas eu não quero que você olhe para a lei, eu não quero que você olhe para os seus direitos, eu quero que você pense agora como crente, eu quero que você pense como cristão, e como cristão você precisa pensar em nome do amor, e dar o exemplo, para mostrar como o Evangelho atua na vida daqueles que se chamam evangélicos, em nome do amor. Meus irmãos, Paulo está aqui trabalhando para reconciliar duas pessoas, e nós sabemos que na maioria das vezes uma reconciliação só é possível se uma das partes ou ambas as partes deixarem de lado o litígio, a lei, os direitos, e agir em nome do amor, em nome da compaixão, em nome da misericórdia. Não é assim que acontecem as reconciliações, ou talvez deixam de acontecer? Isso em todas as esferas de relacionamento, inclusive na família, inclusive no relacionamento conjugal. Às vezes há necessidade de se trabalhar para se reconciliar pessoas, reconciliar o marido com a esposa, reconciliar os pais com os filhos com os pais, e às vezes nós percebemos que há uma relutância muito grande em se permitir que a reconciliação aconteça por causa da ofensa que foi feita. E o que Paulo está aqui, meus irmãos, apelando para Filemão esqueça a ofensa, esqueça o prejuízo, esqueça o dano, haja em nome do amor, e só pode agir em nome do amor e por amor, meus queridos, aqueles que já experimentaram o amor de Deus. Porque por lei, se Deus fosse agir de acordo com o rigor da sua justiça, nenhum de nós teria sido reconciliado com Ele. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por amor, por misericórdia, por graça. Então Paulo toca nessa questão, solicitando a Filemão que recebesse Onésimo. O primeiro argumento, em nome do amor. O segundo argumento de Paulo, meus queridos irmãos, é o seguinte: Onésimo agora é nosso irmão em Cristo, é um homem convertido, é um homem alcançado pela graça de Deus, é um homem que foi gerado pelo Evangelho entre algemas. É assim que Paulo se refere a ele, diz: eu o gerei entre algemas. Então Filemão precisava entender que deveria não apenas agir em nome do amor, mas deveria entender que agora ele não estava lidando mais com um escravo fugitivo, incrédulo, ingrato, mas deveria olhar para Onésimo e enxergar nele um irmão em Cristo, porque foi alcançado, foi transformado pelo Evangelho. E esse fato de ter sido alcançado pelo Evangelho, agora colocava Filemão e Onésimo no mesmo nível, no mesmo patamar, aos olhos de Deus. E Paulo então está dizendo: olha, quando Onésimo chegar aí, eu quero que você o receba, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo no Senhor. Versículo 16, não como escravo, mas acima de tudo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Meus queridos irmãos, é o poder do Evangelho para reconciliar as pessoas. Quando essas pessoas entendem que em Cristo nós somos todos irmãos, e se nós somos irmãos, nós não podemos
permitir que uma falta, um pecado, um dano, um prejuízo, uma ofensa, uma mágoa, seja causa de divisão, seja causa de separação, quer seja na família, no relacionamento conjugal, no relacionamento de pais com os filhos, quer seja na própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, em nome do amor, reconcilia-te com Onésimo. Faça isso porque ele agora é nosso irmão em Cristo. Mas Paulo utiliza um terceiro argumento aqui, meus irmãos, para, eu creio que consolidar de vez aquilo que ele estava solicitando. Paulo diz, eu pago a dívida dele. Eu pago a dívida dele. Versículos 17 a 19. Se porém me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se de algum modo te fez, algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu pago, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Meus irmãos, Paulo estava dizendo mais ou menos o seguinte para Filemão: Filemão, o que me custa pagar a dívida de Onésimo, se Cristo pagou a minha dívida? Filemão, nós somos irmãos em Cristo, por causa da graça de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Jesus Cristo. A nossa dívida foi paga. O Senhor imputou a nossa dívida sobre Cristo, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Então Paulo está aqui dizendo, olha, se for o caso de dano, de dívida, eu pago a dívida dele, pago com prazer, porque Cristo pagou a minha dívida. Meus irmãos, é o Evangelho, a força mais poderosa em ação na face da terra, se chama Evangelho, porque ele reconcilia e aproxima as pessoas de Deus, e consequentemente reconcilia e aproxima as pessoas umas das outras, e as torna irmãs e irmãos em Cristo. Meus irmãos, quantas famílias existem por aí afora, carentes do Evangelho? Não é verdade? Quantas famílias carentes do Evangelho? Meus irmãos, quantas famílias, até mesmo evangélicas, carentes do Evangelho dentro da sua casa, no seu lar? Famílias precisando de restauração, famílias onde há necessidade de reconciliação, famílias onde o casal já não se relaciona mais com a esposa, em alguns casos até mesmo dormindo em quartos separados, em camas separadas, e ainda conservando o status de família cristã, família evangélica. Mas que evangelho é esse? E que evangélico é esse que não experimenta na sua vida, no seu lar, na sua casa, a bênção da reconciliação, da restauração, da cura, do perdão, do abrir mão da dívida, abrir mão da ofensa? Nós que temos vivência no Evangelho, na igreja evangélica, inclusive nós pastores e líderes da igreja, nós sabemos como às vezes é difícil convencer as pessoas a se reconciliarem umas com as outras. Não é verdade? Não é verdade, pastor? Às vezes a gente tem que usar argumentos diversos, mas às vezes a pessoa está apegada a uma questão específica, e Paulo está dizendo, deixa isso de lado, esquece isso. Eu creio que Paulo, quando propôs-se a pagar a conta, foi na verdade para dar colocar um ponto final na conversa. Se o problema é a dívida, eu pago, para que não se toque mais nesse assunto. Até porque, meus irmãos, na casa de Filemão reunia-se a igreja
provavelmente a igreja dos Colossenses. E agora essa igreja está recebendo mais um membro. E esse membro que está sendo recebido agora é Onésimo, que já veio de Roma com a carta de transferência na mão. Filemon, você é líder na igreja. Você é um líder na igreja. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então agora está chegando aí, não mais um escravo seu, mas um irmão nosso, para ser recebido na comunhão dos santos. No dia que tiver Santa Ceia, pode servir a ceia para ele, que já foi batizado aqui. Já pensou, meus irmãos? Filemon servindo a ceia para Onésimo, e Onésimo dizer: paz do Senhor, irmão. Tinha que ter um trabalho de reconciliação, não tinha? E aí esse trabalho de reconciliação que Paulo está aqui propondo com essa carta, usando esses 3 argumentos. Em nome do amor, recebe Onésimo. Meus irmãos, muita coisa precisa ser feita em nome do amor. Em nome do amor. Onésimo é nosso irmão. Outro dia eu conversava com um membro, um crente no Senhor Jesus Cristo, tratando com ele sobre a questão do relacionamento conjugal, lembrando as palavras de Pedro, quando Pedro diz para os homens: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração com a vossa esposa como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois igualmente participantes da mesma graça em Cristo Jesus. Além de serem marido e mulher, são irmãos em Cristo. E a dívida? Mas e a dívida, pastor? Esquece a dívida. Pastor, mas o meu marido fez isso. Esquece. Se ele está arrependido, se ele está te pedindo perdão, perdoa-lhe. Mas a minha esposa, pastor, esquece. É mais ou menos nessa linha, meus irmãos, que Paulo está dizendo aqui. Então nós observamos aqui o poder do Evangelho para transformar pessoas, transformar famílias. O poder do Evangelho para reconciliar pessoas, reconciliar famílias inteiras. Onésimo era parte daquela família. Em terceiro lugar, meus irmãos, quero destacar aqui o poder do Evangelho para envolver as pessoas. O Evangelho transforma pessoas e famílias. O Evangelho reconcilia pessoas e famílias. Mas o Evangelho também tem um poder extraordinário para envolver as pessoas e as famílias no projeto de Deus de fazer expandir o seu reino pela face da terra. De modo, meus irmãos, que nós podemos afirmar que uma pessoa que verdadeiramente foi alcançada pelo Evangelho, foi transformada pelo Evangelho, foi reconciliada pelo Evangelho, uma família que foi alcançada pelo Evangelho, essa família precisa estar envolvida com o Evangelho, envolvida com a causa do Evangelho. E quando nós olhamos para essa carta, o que nós encontramos aqui? Pessoas envolvidas com o Evangelho, famílias envolvidas com o Evangelho, uma família que fez da sua casa um lugar de pregação do Evangelho. Paulo dedicou toda a sua vida ao Evangelho depois que foi alcançado por ele. Filemon, a irmã Áfia, abriram a sua casa para que o Evangelho ali fosse pregado. Arquipo, nosso companheiro de lutas. Literalmente, meus irmãos, essa expressão significa o nosso companheiro de armas. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo fez referência a Arquipo, dizendo o seguinte: dizei a Arquipo, a
atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Então Filemon e sua esposa Áfia tiveram o privilégio não apenas de ter a igreja na sua casa, mas agora olhar para o seu filho e ver o seu filho como ministro da palavra de Deus. Um homem que recebeu um ministério para servir a Deus no Evangelho e com o Evangelho. E aí temos tantas outras pessoas citadas aqui: Epáfras, que foi o fundador da igreja de Colossos, Marcos e Lucas, que escreveram os evangelhos, Onésimo, o escravo que era inútil, mas agora Paulo diz, ele é útil para servir a Deus no Evangelho. Meus irmãos, então, de forma bem breve, de forma bem sintética, o que nós estamos pontuando aqui, em terceiro lugar, é o poder do Evangelho para envolver as pessoas, para envolver as famílias. Que coisa boa, que nos dá alegria quando nós vemos as famílias envolvidas com a causa do Evangelho, não é verdade? A condução do culto, da liturgia, feita por um casal, tem mais membros da família ou são só os dois? Só os dois, né? Mas com a graça de Deus, se for esse o plano, o projeto de Deus de vocês, pode ser que haja um dia que estejam os dois aqui, mais uns dois, porque a gente tem visto isso por onde a gente passa, meus irmãos, famílias inteiras envolvidas na causa de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Deus tem me dado essa graça, de não apenas estar envolvido com a pregação, o ministério do Evangelho, mas toda a minha família envolvida, cada um na sua área, cada um com o seu dom, cada um com a sua vocação. Só o Evangelho faz isso, só na igreja acontece isso, meus irmãos. Pessoas envolvidas, famílias envolvidas, casais envolvidos, pais envolvidos, filhos envolvidos. Às vezes a gente vê isso no ministério da música, não é? O marido no instrumento, a esposa no vocal, o filho na bateria, e o outro no som, e por aí vai. Meus irmãos, é o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho que Paulo pregava. O Evangelho por causa do qual Paulo estava preso. É o poder de Deus. Poder para transformar as pessoas, poder para reconciliar as pessoas, poder para envolver as pessoas. Quem é o verdadeiro evangélico, meus irmãos? Quem é o verdadeiro evangélico? Aquele que já foi verdadeiramente transformado pelo Evangelho, aquele que já foi reconciliado com Deus por meio do Evangelho, aquele que já se aproximou dos seus irmãos por causa do Evangelho, e aquele que está envolvido com a causa do Evangelho, que também vai alcançar e salvar outras pessoas. Esse é o verdadeiro Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho já foi inclusive dito aqui nesse culto. O Evangelho é mais do que uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvado seja Deus por causa do Evangelho. Meus queridos, minha oração é que você e sua família já tenham sido alcançados, transformados, reconciliados e envolvidos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém? Eu volto à palavra, quem de direito. Quero já registrar a minha gratidão ao diácono Rafael pelo convite. Obrigado, Rafael, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério aqui nessa igreja. E também ao pastor.